Primeiro, obrigado pelo convite para poder partilhar um pouco aqui da experiência, do conhecimento, das minhas vivências na comunidade LGBT. Meu nome é Álvaro Boechat Arello, eu nasci em Itaperuna, estado do Rio, moro aqui em Belo Horizonte há mais de 20 anos, sou professor da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, trabalho numa escola municipal na região de Venda Nova, a Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho 53 anos, participo do CELOS há 15 anos como militante do CELOS. Conheci essa entidade através das paradas que organizavam em Belo Horizonte e tenho uma atuação muito grande na área da educação e nos movimentos sociais mais vinculado à questão LGBT. Então, inicialmente gostaria de me apresentar dessa forma. Sim, bom, traçando, né, nós estamos, para poder pontuar, nós estamos completando 20 anos de CELOS. Né? A nossa entidade, ela surge em 2002, vamos dizer assim, no auge da pandemia de AIDS. A gente teve no final dos anos 90 e durante os anos 2000 muitas políticas de redução de danos sobre a AIDS. As principais ações que tinham até então eram ações de prevenção numa parceria entre a sociedade civil e o governo que buscava reduzir os danos, que buscava um trabalho de prevenção, né, ao contágio da AIDS através de distribuição de camisinhas e de panfletos na comunidade LGBT, nos points onde os LGBTs frequentavam. Aquela época a gente nem chamava de LGBT, a gente chamava de gay, lésbica, então tem um histórico das siglas que começa com gay, depois passa para GLS, GLBT, LGBT e hoje é um alfabeto de letrinhas de acordo com o enfoque que é dado. Então aquela época que nós tínhamos diversas entidades que trabalhavam com a prevenção da HIV e AIDS, surge o CELOS numa perspectiva um pouco diferente. Ela vem sim para tratar da AIDS, mas ela vai para além do que era até então. Ela começa a trabalhar também pela construção dos direitos da população LGBT. Não apenas uma concentração na área da saúde, que era a redução de danos, mas essa perspectiva mais ampla de construção de direitos para a população LGBT. Com isso, o espectro do CELOS ele é muito amplo em relação às entidades que até então existiam em Belo Horizonte. Enquanto até então as entidades focavam na questão da prevenção do HIV, como o GAPA, como o Rainbow e muitas outras, o CELOS ele vem nessa perspectiva mais ampla. E aí a gente começa a participar das conferências de educação, das conferências, atuar com advocacy nas várias áreas da educação, além da saúde, né? Educação, assistência social, a cultura, e aí a gente começa a ampliar a nossa ação. Hoje o CELOS ele participa em diversos conselhos de defesa de direitos, diversos conselhos de controle social, alguns fóruns que tem também na sociedade civil, como o Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte, nessa perspectiva de defender os direitos da população LGBT e além da defesa da construção de novos direitos, né, para a população LGBT. Então nós temos aí ações na área da saúde de prevenção, ações na área da assistência social, dos direitos humanos, da educação, da cultura, né, nessa perspectiva. E aí por isso muitas vezes o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho reconhecido por outras entidades, e aí vem as premiações que a gente até, né, tem recebido, tem essas honrarias que tem
vem reconhecer o trabalho que o Celos faz. O Celos é uma entidade formada por militantes, então nós não temos lá ninguém de carreira, ninguém que recebe para trabalhar no Celos, e aí é uma entidade formada de militantes. Em alguns momentos a gente também desenvolve desenvolve emendas parlamentares, que nós estamos numa segunda emenda parlamentar que nós estamos executando, né, que trabalha a formação das pessoas, tanto em Belo Horizonte quanto no estado de Minas Gerais. A gente tem a preocupação de, nesses trabalhos de formação, atender toda Minas Gerais. E o Celos, ele é também reconhecido pela organização da Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. Então nós estamos esse ano na 23ª edição da Parada, né? Ou seja, a Parada ela começou antes do Celos existir, através das pessoas da ALEM, que era a Associação Lésbica de Minas Gerais, que elas começaram com as paradas, naquela época era então a Parada Gay, e aí com a emergência dos Celos, a consolidação dos Celos, a fundação, a Parada LGBT ela passa para os Celos. Então a gente tem também essa ação da organização da Parada LGBT de Belo Horizonte. Bom, como é tratada vai depender muito do recorte do período histórico, do foco dessa publicação. Há alguns anos atrás, a questão LGBT ela era muito marginalizada na imprensa, que como era na sociedade civil como um todo. Muito discriminada, a revista que tratasse o tema, o enfoque, muitas vezes era discriminada, recebia as críticas, e isso fazia com que as publicações, no meu entendimento, eram muito reduzidas e pouco, assim, bem perfumaria, bem tratando as coisas, bem de forma superficial, não entrando muito nas questões mais profundas, as questões mais de concepção do movimento LGBT. De uns anos para cá, nós temos um envolvimento muito grande de parte da imprensa que tem o objetivo de explorar o capital de LGBTs. Então, Pink Money, e aí você tem muita questão cultural, questão de turismo, de planos de saúde, que vai buscar essa fatia do mercado. Então, eles têm uma produção que, de uma certa forma, privilegia esse público, né? E temos as publicações, vamos dizer assim, mais oficiais, que vão tratar as coisas muito assim, sem uma concepção. Um dos problemas, um dos enfoques que a gente tem na imprensa é a questão do assassinato de LGBTs, porque nossa comunidade ela é assassinada todos os dias, ela é desrespeitada nos seus direitos como cidadão todos os dias. Muitas vezes a reação de nós LGBTs a esse desrespeito, a essa violência contra nós, é uma postura agressiva, uma postura muitas vezes inadequada dentro dos padrões sociais, e aí cria-se um enfoque assim, pejorativo da nossa comunidade. Os meios de comunicação até então, quando trata de LGBTs, muitas vezes nos tratavam de forma caricata, de forma exagerada, de forma, vamos dizer assim, com um estereótipo que não é a realidade nossa, né? E temos algumas produções mais, vamos dizer assim, mais respeitadas, mais com viés científico, que trata das nossas questões de uma forma, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, mais adequado. O que eu estou querendo dizer? Falar de publicações é muito amplo. Eu tenho publicações de diversos tipos, de diversas conotações, de diversas finalidades, né? Mas a gente, de uns anos para cá, estamos em pauta com essas instituições, com esses canais de comunicação, com os portais,
com os mais objetivos, com os mais diversos objetivos possíveis. O Pink Money, ele é uma dinâmica do capitalismo. E aí as empresas se organizam, elas querem explorar esse filão. Tem LGBTs com condições de pagar, com condições de usufruir vamos dizer, deste mercado. Então, uma análise mais criteriosa, você vai entender que tem o Pink Money, tem os empresários que querem, é legítimo, né? O que nós temos também que colocar que, para além desses LGBTs, às vezes branco, empoderados, que são às vezes formados, que têm uma certa estabilidade econômica e financeira, para além desse, tem muito LGBT que não tem recursos, não tem emprego, não tem estudo. E aí, essa fatia, e que eu vou dizer que a maioria da população LGBT não tem acesso a esses bens e serviços que o Pink Money tão bem apresenta, né? De um hotel mais assim voltado para a questão LGBT, né? dos espetáculos, e muitos não têm dinheiro para alimentar, né? Então, o Pink Money ele é interessante, né, do ponto de vista do empresariado, mas nós do Celos estamos numa perspectiva mais da construção de direitos da nossa população LGBT. E aí o que a gente defende é que tenha saúde para todos, educação para todos, vida digna para todos, direitos humanos para todos. E nosso viés nem sempre é aquele privilegiado, vamos dizer, pelos empresários ou pelo Pink Money, como se convencionou a chamar aí na imprensa, né, daquelas empresas que se dedicam a explorar o veio da população LGBT, que tem os seus recursos, que tem as suas condições econômicas e financeiras de interagir com esse mercado. Bom, primeiro, na minha opinião, que essas produções elas eram feitas de forma muito amadoras, dentro das possibilidades daquelas pessoas que estavam à frente dessas entidades, né? Então, conheci o Danilo do Reymond, com tudo que ele fez e tudo que ele conseguiu fazer, mas dentro das limitações que ele tinha. E muitas vezes não tinha uma preocupação metodológica, uma metodologia científica para produzir um panfleto, para produzir uma revista, um jornal, e muitas vezes as fontes, o editorial ficava deixado de lado, porque o objetivo era, e isso acontece muito com os Celos, você passar uma mensagem, e aí essa questão dos créditos de editor, isso não era, e na minha opinião, né, o principal, e feito por pessoas que queriam fazer e que não eram profissionais da área, que não tinham talvez essa sensibilidade, essa percepção da importância dessas questões. Então a gente tem algumas biografias que estão muito mais no nossa memória e no nosso coração do que efetivamente nos livros, né, escritas, registradas de forma escritas, porque nossa população também ela foi muito marginalizada, e as pessoas também em uma época, principalmente na criação dos Celos, elas faziam, mas também não dava a cara a tapa, porque além dessa questão de não ter a clareza científica, metodológica para essa questão da edição de materiais, tinha também, por um outro lado, uma discriminação muito grande. E algumas pessoas corriam o risco até de perder o emprego quando elas eram identificadas como LGBTs, né, no início final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né, nós tínhamos essa situação. Então, muitas coisas apareciam, mas você, ao invés de colocar a foto de alguém, você colocava uma figura, um desenho, para poder fazer aquela comunicação. Então, eu imagino que tenha esses dois vieses. Um é da falta de clareza, de competência,
das pessoas e da clareza da importância de ter todos esses dados, e também muitos que faziam não queriam nem aparecer. Estou aqui para ajudar, vou dar minha contribuição, mas não precisa me colocar, não quero aparecer. Então eu imagino que isso pode ter acontecido, pode ser uma das explicações dessa falta de dados concretos, né, da história dos nossos ativistas, das nossas lideranças, né, LGBTs. Foi uma das nossas simpatizantes, tá? Sim, inclusive nos anos 90, final dos anos 2000, a nossa sigla principal era a sigla GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. O Celos nasce dentro do movimento sindical, do movimento social, e boa parte do financiamento das despesas das nossas primeiras paradas eram custeadas pelo sindicato, por pessoas, por entidades que não eram entidades LGBTs, mas tinha uma identidade de luta com a nossa perspectiva de luta. Então nós tivemos muita atuação, muita ajuda de sindicatos, de entidades da sociedade civil que se identificavam com a nossa luta, de políticos que também se identificavam com as nossas lutas, que custeavam às vezes um panfleto, que custeavam as nossas paradas, que custeavam os nossos eventos nessa perspectiva. Né? Hoje, quando a gente faz uma parada, você tem muita gente que não é LGBTs, que está lá, a mãe, o filho, mas que são sensíveis à nossa causa, sensíveis à nossa bandeira, que são sensíveis às nossas pautas. Então, hoje o movimento, ele tem sim uma liderança e vamos dizer, uma hegemonia dos LGBTs nos encaminhamentos, nas demandas, nas definições de pautas, mas essas pautas, uma vez definidas, têm um grande apoio da sociedade, né, nesse sentido. Então, eu vejo que é um pouco dessa situação, né? Só para destacar, nas paradas iniciais, as pessoas, por medo de ficarem desempregadas, elas iam caracterizadas, iam fantasiadas de bichinho. No início dos anos 2000 tinha uma empresa de leite chamada Parmalat, e que tinha um conjunto de bichinhos de leite Parmalat, e essas fantasias elas faziam o maior sucesso. E aí era uma fantasia que você tinha desde a cabeça até os pés. Então, alguns que tinham condição iam lá, alugavam essa fantasia para poder ir para a parada, para que ninguém identificasse a identidade dessa pessoa que estava lá. Então, nós tivemos muitos casos desses. Então, as pessoas era um contexto em que as pessoas eram discriminadas e podiam ser punidas pela sua orientação sexual. Hoje é um pouco diferente, com os avanços que nós tivemos na sociedade, principalmente depois do governo Lula, que criou o Brasil Sem Homofobia, que teve uma porção de ganhos institucionais para a população LGBT. Então, hoje é um pouco diferente, mas eu acredito que pode ter uma certa parte. Mas o Osmar do Libertos, né, as pessoas do Rainbow, ali não tinha nome social. Né? Normalmente eles participavam e tinham os nomes dessas lideranças mesmo, dos quais eu tive a honra de conhecer alguns. Há uns 10 anos atrás, a gente se organizava muito com panfletos. Então a gente tinha alguns dias que eram caros para nós, por exemplo, dia 17 de maio, Dia Mundial de Luta contra a LGBTfobia, que foi quando o homossexualismo deixou de ser doença no Código Internacional de Doenças, e aí era uma data muito importante. Então, há uns anos atrás, a gente organizava um panfleto. Muitas vezes esse panfleto ele repetia parte de panfletos originais, o originário, né, um primeiro panfleto, e que você normalmente articulava um mote, que esse mote muitas vezes ele tinha uma construção em nível nacional, tipo assim, o tema do dia 17 de maio desse ano.
E aí você vinha fazendo alguns panfletos onde você informava, né, tratava as questões, essas informações, e você ia divulgar esses panfletos no evento. A gente ia fazer a panfletagem nos eventos. Tinham também alguns panfletos de divulgação da entidade, que às vezes você fazia alguns panfletos. Quando a gente ia para prevenção, entregar camisinha, entregar alguma forma, né, conscientizar sobre as formas de prevenção AIDS, você tinha também um panfleto informando da entidade, do endereço, em que horas que a gente reunia, que para aqueles que se interessavam, a gente também, tipo um cartão de visita, mas era um panfleto. Então, tínhamos também, quando alguns eventos iam acontecer, os cartazes, no formato A3, que era um papel maior, vocês, né, devem entender muito mais do que eu, mas a gente chamava de A3, que é um papel, era o tamanho do papel, A3, é um tamanho do cartaz. E aí a gente normalmente fazia uma arte, um dava uma contribuição, outro fazia aqui, vão fazer aquilo, assim, assado, e muito de uma construção coletiva, tanto os panfletos quanto os cartazes, né? E aí a gente divulgava, afixava em locais onde a comunidade LGBT frequentava, casas noturnas, saunas, então points que a comunidade LGBT frequentava. De uns anos para cá, essa produção em papel, cartaz, panfleto, ela foi muito substituída pelas mídias digitais. Acompanhada essa evolução, uma consciência de que para você ter um panfleto, para você ter um cartaz, árvores são derrubadas, e a nossa consciência ecológica nos leva a trabalhar uma sociedade mais sustentável, uma sociedade mais humanizada e que não tenha tanta poluição. E aí, de uns anos para cá, as produções, vamos dizer, digitais, elas têm 95% do peso. Você tem um cartaz? Tem. Você tem um banner? Tem. Você tem uma faixa? Tem, que comunica. Mas a grande produção são cards que são disparados no Instagram, no Twitter, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, que faz essa comunicação, que faz as chamativas para as reuniões, o chamamento para as reuniões, para os nossos eventos. Então, hoje, a nossa forma de comunicar, a nossa estratégia, ela está muito mais nas redes sociais, ou nas mídias sociais, como a gente chama lá. Lá a gente chama mais de redes sociais. Então, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok. Então, eles vão fazendo, e cada dia está surgindo uma nova. E aí quando chega alguém, eu domino essa rede, eu domino essa rede. Então vamos fazer para você poder ficar responsável em divulgar as nossas produções. Às vezes tem que fazer um pequeno ajuste no tipo de publicação, no tipo de card, que às vezes é diferente para poder publicar ali e aqui, mas a gente vai avançando, porque a gente percebe que pós-pandemia, o mundo está mais digital, o mundo está mais, né, a comunicação, as pessoas estão mais nesse espaço digital. Então nossa estratégia atualmente tem sido mais nessa questão digital, como Instagram e outras redes. Bom, quando o Celos ele é criado em 2002, nós estávamos no auge da pandemia de AIDS. E a AIDS naquela época, ela era considerada uma peste gay, um castigo de Deus. E as pessoas que apareciam na questão da saúde LGBT, que era a questão da AIDS, era a questão daquelas pessoas que estavam acometidas de sarcoma de Kaposi, né, erupções na pele, pessoas que estavam com sérias infecções em função do HIV. Essas pessoas, na sua maioria, eram taxadas naquela época dos anos 90, 2000 de aidéticos, e a figura do aidético é daquela pessoa terminal, pele e osso, cheio de erupções na pele,
e que quando chegava a pneumonia não tinha muito o que fazer, evoluía a óbito. Teve um período que a gente encontrava mais os nossos companheiros nos funerais, nos enterros, do que mesmo nos aniversários, né? E às vezes até tinha um aniversário na semana seguinte, mas com a perda do companheiro na semana anterior, a gente não tinha clima de comemorar o aniversário e às vezes 15 dias depois perdi um outro companheiro. Então, a nossa, nos anos, no final dos anos 90, 2000, era muito isso, né? Essa imagem da saúde da comunidade LGBT. Uma comunidade que não se prevenia, uma comunidade que morria e morria e a fase terminal era muito monstruosa, muito assim desumana, né? Com o avanço das políticas de prevenção, com o avanço da ciência na descoberta de medicamentos que faz com que as pessoas que são soropositivas elas tenham um tratamento. Hoje as pessoas, mesmo soropositivos, convivem bem com a sua, com o HIV, conseguem ter uma vida, vamos dizer assim, como todos nós temos, sem aqueles efeitos colaterais que aqueles medicamentos da década de 90 e dos anos 2000 tinha, né? Então consegue conviver mais. E aí, na pauta da saúde, você tem hoje na comunidade LGBT, o debate do momento é o PrEP, que as pessoas estão ainda discutindo, conhecendo, tomando consciência e que começa a avançar do não uso da camisinha, né, o que era para nós e o que é para mim fundamental ainda. Para mim, eu sou de uma outra geração, então para mim o uso da camisinha ele é imprescindível nas relações sexuais, em especial com quem eu não conheço. Mas a gente vê hoje que com a chegada do PrEP as pessoas transam, voltam a transar sem camisinha, e aí tem uma nova geração que não conheceu a epidemia da AIDS, que não conheceu a necessidade da camisinha, porque teve um momento que nós não tínhamos medicamento, era só camisinha que nos ajudava. Então hoje a saúde começa a criar essas outras possibilidades, essa imagem, né, dos LGBTs. Então nós temos, né, lá nos anos, final dos anos 90, 2000, a imagem, vamos dizer assim, de forma bem pejorativa, do aidético, como a mídia colocou, que é aquelas pessoas soropositivas. Temos um momento em que o importante, o foco é o uso da camisinha e você consegue, e mais alguns medicamentos, você consegue ter, né, o coquetel, você consegue sobreviver sem ter aqueles efeitos colaterais. E estamos agora numa nova, vamos dizer assim, uma nova era, novo momento em que as pessoas elas adotam o uso do PrEP, mas nessa perspectiva de não ter que usar camisinha, porque ela fazendo esse tratamento, o uso desse medicamento, o vírus não consegue infectar e ter todas aquelas, vamos dizer, todos aqueles efeitos negativos na vida da pessoa. Então eu vejo a saúde muito isso. Só que a gente tem que avançar para além disso. Eu acho que a gente tem que discutir a questão do processo transexualizador, porque as trans, elas às vezes na saúde, elas não são respeitadas pelo seu nome social, e aí chega lá uma pessoa com toda a identidade feminina, e aí a pessoa do centro de saúde chama lá João Carlos, e a pessoa toda com gênero feminino. Conheço pessoas que ficou lá e não se levantou para ser atendida, esperou um pouquinho e foi embora, porque ela não aceitava ser chamada por João Carlos, sendo que ela estava com toda a identidade feminina. Temos que ver também um avanço na política da saúde das lésbicas, que muitas vezes não é contemplado uma especificidade
da saúde das pessoas lésbicas. Ou seja, a gente tem que, para além dessa questão da AIDS, que é muito focada na saúde, entender a saúde integral da pessoa LGBT. E cada um vai ter as suas especificidades de tratamento e que hoje nós não temos isso garantido da forma como a gente queria. Algumas coisas estão avançando, mas a maioria não tem acesso. Quando tem acesso é de uma forma inadequada, de uma forma não inadequada, de uma forma insuficiente, né, dado o tipo de tratamento. Então a gente precisa avançar. Tivemos um retrocesso monstruoso nos últimos 4 anos, nos últimos 6 anos, com os governos do Temer e do Jair Bolsonaro. Departamentos na saúde que eram todos estruturados com verbas, eles foram todos desmontados, desmantelados, e a política, né, ela acabou sendo desfacelada, a política do nosso atendimento. Então nós estamos passando por um momento de falta de recursos, um momento de falta de políticas públicas para atender, falta de incentivo e divulgação das pessoas, dos serviços públicos de saúde para poder atender, até porque não tem. Até porque não é que não tem. Ele foi drasticamente reduzido e não tem um incentivo. Né, recentemente aí com alguns cortes na farmácia popular, então não é só para LGBT, é para toda a população, né? Então nós estamos vivendo isso, um momento histórico de recrudescimento de todas as pautas e as políticas LGBT, fruto da concepção política dos 2 últimos governos, Temer e Bolsonaro. Então essa é a situação da saúde, muita coisa a reconstruir e muita coisa por construir, por avançar na questão da saúde e em todas as outras áreas. Educação também houve um recrudescimento, assistência social, nos direitos trabalhistas. Então tudo isso impacto do ordenamento político, né, de quem está à frente do nosso país. A imprensa tem um papel fundamental, não só na saúde, mas em todos os ramos da nossa vida social, em todos os segmentos da vida social. Então, a imprensa ela é importantíssima. Estamos aí recentemente, houve uma tentativa de censura à imprensa por divulgar informações sobre compras de imóveis da família do presidente da República, e que rapidamente foi restaurado o direito, né, da imprensa publicar aquilo que é fato, aquilo que acontece. Ela tem uma importância muito grande. Ela contribui para o avanço das consciências políticas e filosóficas da população em relação à questão LGBT. O beijo gay, que era algo muito... era um tabu. Nós já tivemos esse avanço em algumas produções de novelas, em filmes, e a imprensa contribui muito. E na questão da saúde, a imprensa contribui demais para que a população tome consciência dos seus direitos, das necessidades de tratamento e avance. Agora, não depende só da imprensa, porque nós tivemos aí um episódio de uma pandemia em que toda a imprensa, boa parte da imprensa, né, conscientizava da importância de vacinar, da importância da vacina, e tinha um presidente da República que falava que para tomar cuidado, porque poderia virar um jacaré. Para a população que às vezes não tem informação, que não teve acesso à educação, que não tem acesso à saúde, que mora em locais muito distantes e que estão desprovidas de uma consciência crítica mais elevada, pode ter pessoas que acreditavam que se tomar a vacina transformaria em jacaré e por isso não tomar. Temos muitas pessoas, inclusive do meu ponto de vista, são pessoas que têm uma formação educacional e que não tomam a vacina por uma questão política. Então, eu acredito que a imprensa ela tem esse poder e essa importância para poder conscientizar. Agora, não sejamos ingênuos que basta a imprensa chegar e falar, né?
vai ter polêmica, vai ter discordância, vai ter pensamentos dissonantes. Lá, normalmente, hoje as matérias vêm lá para as pessoas poderem opinar e uns concordam, outros discordam, uns tratam de uma outra forma, né? Então, mas é importante que a imprensa tenha lado, que a imprensa esteja ao lado da ciência, que veicule, né, o conhecimento científico, divulgue a produção científica de forma a conscientizar a população, né, das necessidades dos tratamentos de saúde, de higienização. Saímos todos da pandemia com vamos dizer assim, com um cuidado higiênico muito maior do que a gente entrou antes. A questão do uso do álcool, a questão da gente higienizar as mãos, independente de pandemia, né? Em algumas situações do uso da máscara, que é incômodo, mas em algumas situações, né, do uso da... Então a gente teve um avanço, vamos dizer assim, civilizatório nessa questão da importância da higienização das mãos, do quanto ela pode ser contagiosa de doenças, e que a gente até antes da pandemia, a gente não tinha toda essa consciência, vamos dizer assim, e a imprensa nos ajudou muito na pandemia, divulgando as ações, divulgando os procedimentos, né, que a gente teria que estar atingindo, mas que não é só na saúde, é para toda a vida social. Bom, imprensa e política, né? Nós tivemos a pandemia da AIDS, ela acontece no Brasil do que a gente chama do período de redemocratização da nossa sociedade. Nós tivemos um grande período de ditadura e a AIDS, ela começa a ser identificada como doença em 83, em Nova York, São Francisco, em 81, em 83 já começa a identificar o vírus, né? E aí depois as coisas começam a avançar e a gente está num cenário aqui no Brasil de redemocratização do país. E a política não tinha pernas para poder alcançar a comunidade LGBT, porque a política naquela época não tinha políticas públicas para LGBT, mas como tinha uma doença, uma epidemia mundial, tinha que fazer alguma coisa. E no meu entendimento, o Brasil alcançou uma excelência no governo Fernando Henrique Cardoso, quando nós tínhamos o ministro Zé Serra, nessa parceirização, nessa articulação entre governo e sociedade civil para poder desenvolver as políticas de prevenção na comunidade LGBT. Então nós tínhamos uma sintonia e uma participação da sociedade civil, o governo tentando, né, reduzir os danos, tentando avançar nessa questão da redução de danos da epidemia da AIDS. A imprensa atuava, a imprensa ajudava. Tínhamos o 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, então em dezembro a imprensa ajudava muito, as entidades ajudavam muito, né? Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 1º de dezembro. Já a nossa pandemia de Covid, que é algo que nos pegou de surpresa, nós tivemos, na minha opinião, um governo negligente, um governo que contribuiu para 700 mil mortes de pessoas do nosso país, né? A gente fala 700 mil como se fosse um número, mas esses 700 mil são pessoas que têm famílias, que têm amigos, que têm parentes, e nós no Celos perdemos uma militante, a Rani Mercedes, de 20 e poucos anos para a Covid, né? E em função dessa negligência desse governo que não tomou as medidas necessárias para que tivesse a vacina. E, no meu entendimento, houve uma disputa muito acirrada do governo, imprensa e sociedade civil, porque puxavam de formas para lugares diferentes, para focos diferentes. Enquanto o presidente dizia que a Covid era uma gripezinha, que se ele fosse acometido
nada iria acontecer. Teve muitas manifestações de insensibilidade e de ridicularizar as vítimas em relação à pandemia. Nós tivemos diversos órgãos de comunicação da imprensa informando, gente, use máscara, higienize as mãos, numa outra perspectiva. Estamos saindo dessa pandemia, né? Hoje ainda nós temos algumas mortes, mas um número bem reduzido ao que era, né, no 2020, 2021, né? Esse ano 2022 é um número bem reduzido. Estamos vivendo uma sociedade um pouco mais flexível, porque acredito que com a vacinação as pessoas adquiriram uma certa imunidade. Quando a doença chega, ela chega de uma forma mais leve, mais branda, e que não tem todos os óbitos que a gente teve no início da pandemia. Ou seja, vejo que lá na AIDS havia uma sintonia, os recursos eram poucos, os avanços eram poucos, mas havia uma sintonia e conseguimos avançar. Numa sociedade muito preconceituosa em relação aos LGBTs. E aí eu acho que é aí que eu falo, não basta a imprensa se posicionar, o governo se posicionar. A sociedade na qual a gente vive, ela de uma certa forma, ela determina muito do que é publicado, do que é veiculado e das consequências dos desdobramentos daquilo que é publicado. E uma total desarticulação, uma total desunião que levaram a muitas mortes, né, porque nós tivemos um governo genocida, um governo que não cuidou da sua população, um governo que não providenciou as vacinas quando precisavam. E vou dizer que vocês aqui devem ter pessoas da família, conhecidos, que foram embora em função da Covid, né? Se não tem da família muito próxima, tem de conhecidos. E é lamentável a gente saber que muitas dessas vidas poderiam ser preservadas. Não todas. Não vou dizer que, em ser ingênuo, que todas seriam preservadas, mas que muitas seriam preservadas se logo no início tivesse tido a vacina, tivesse tido todos os tratamentos.